Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares, estamos aqui para mais um debate na Unidade 96.5 FM. E hoje o debate promete. São duas feras na área da escatologia que estarão aqui trocando ideias acerca de um tema extremamente polarizado e intrigante. Antes, contudo, eu quero aqui mandar um beijo, um abraço para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail e para o Davi. Um abraço também para todos os amigos e irmãos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial, e também no Instagram, PR Elias Soares Oficial. Pastor Natan Rufino, o arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? Bom, eu vou defender que o arrebatamento deve acontecer antes da tribulação. Eu costumo dizer antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação, já para deixar bem designado, bem descrito, né? Agora, a razão pela qual eu acredito dessa forma é porque eu penso que nas epístolas de Paulo nós encontramos a explicação irrefutável de que não tem como acontecer em qualquer outro tempo. Se nós conhecêssemos apenas o Antigo Testamento, não saberíamos do arrebatamento. Se conhecêssemos apenas os Evangelhos, eu acredito que não perceberíamos. E se lêssemos até mesmo as epístolas dos outros escritores do Novo Testamento, a gente não entenderia do que se trata, porque me parece que a revelação do Novo Testamento ela vem única e exclusivamente, de forma especial, escolhida por Deus através do ministério de Paulo. E é por isso que eu acho que nas epístolas de Paulo a gente encontra a explicação, como eu gosto de dizer, irrefutável, de que o arrebatamento não só existe, mas como ele acontece e quando. Estão em conflito as cartas paulinas com os evangelhos sinóticos? Como é que é? Não, eu acredito que não. Eu acho que, claro, é muito interpretativo, porém eu sei que há divergências sobre a interpretação do sermão profético, e não falo nem só sobre os prés e os pós-tribulacionistas. Há divergência, inclusive, entre os próprios prés, né? Nem todos concordam de que, por exemplo, se fale de arrebatamento ali. Então, eu sei que os evangelhos eles acabam gerando essa controvérsia, não que os outros textos não gerem também, né? Mas eu acredito que as epístolas de Paulo, e me permitam dizer assim, tá? É porque isso, para mim, é muito claro. Eu acho que se a gente mergulha nas epístolas, especialmente de Paulo, é difícil a gente ler, entender e não enxergar o arrebatamento como um acontecimento pré-tribulacional. Essa é a minha opinião. Aonde tem esses 7 anos de grande tribulação? Onde está escrito? Eu acredito que os 7 anos eles podem ser vistos no texto de Daniel, capítulo 9, não só lá, mas eu acho que as citações das metades ou dos tempos relacionados à tribulação no próprio livro de Apocalipse, aqueles números de 42 meses, 1260 dias, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Eu acho que tudo isso faz referência a esse período de 7 anos que fica dividido em 2 pedaços, que tecnicamente parecem ter sido chamados por Jesus de princípio das dores e depois de grande tribulação. Eu acho que eles se harmonizam, principalmente por causa do texto de Daniel que fala sobre a aliança de 7 anos. Embora eu pense realmente como você sobre o cumprimento das 70 semanas, a minha interpretação sobre elas ainda é pré-tribulacionista. Muito bem. Se elas já se cumpriram, você ainda vê que falta 7 anos? Não é que faltam. Na minha visão, como eu te falei, eu compartilho do pensamento daquele pastor de Oxford Bible Church. O nome dele é Derek Walker. Ele é pré-tribulacionista, mas ele tem uma visão também bem diferente nessa questão das 70 semanas. Eu sei qual é o pensamento convencional, eu acho até que é mais fácil de ser compreendido, mas eu simpatizei com a visão de Derek Walker. Não é uma coisa sobre a qual eu vivo falando. Eu compartilhei contigo naquele dia ali, mas eu não tenho pregações sobre as 70 semanas, mas eu acho que ele tem um bom ponto. Melhor. Eu respondo então? Isso, responde. Bom, eu acho, César, inclusive, que o sermão profético, que se espalha em diversos capítulos dos evangelhos, eu acho também que ele aparece fragmentado em Lucas capítulo 17, porque os elementos de Mateus 24 parecem se repetir lá. Quando ele fala sobre Noé, lá ele inclui Ló, embora Ló não apareça em Mateus 24, ele fala sobre um ser tomado, outro deixado, os mesmos elementos, comiam, bebiam, a mesma coisa. Só que lá você vai ver que ele diz que não foram os discípulos que se aproximaram, ele fala dos fariseus, dos religiosos judeus, e aí ele responde para eles que o reino de Deus não virá de forma aparente, né? De qualquer forma, eu só disse isso para relatar que eu acredito
que a multidão dos ouvintes de Jesus era uma multidão plural. Ela não era formada apenas por ouvintes, seguidores e discípulos, mas no meio de todas as pessoas que ouviam, tinham os outros judeus que ainda eram reticentes, céticos, alguns até opositores, os religiosos. Além disso, os próprios discípulos, eles eram judeus e eles representavam os futuros judeus crentes desse período tribulacional. Porque a gente sabe que ele não estava falando especificamente de João, de Pedro e desses seguidores pessoais daquele momento estarem presentes na tribulação milênios depois, né? Ele falava de forma representativa, falando provavelmente de crentes. Agora, considerar os crentes do período tribulacional como a igreja não é uma coisa de todo errada. Eu sei que a maioria dos pré-tribulacionistas dizem que não é a igreja, eu também penso assim, que a designação mais correta talvez não seja o uso dessa palavra, mas, verdade seja dita, Irineu falava isso. Irineu usava esse linguajar. Agora, o que acontecia com Irineu? Irineu, ele não tinha... eu sei que isso vai soar um pouco estranho, mas depois a gente pode tentar entrar nisso aí, mas Irineu, ele era pré-tribulacionista, embora as pessoas não tenham percebido isso, mas ele tem um livro que foi publicado no ano 180, que se chama Contra as Heresias, que é um livro justamente escrito para combater os gnósticos. Os 4 primeiros volumes desse livro de 5 volumes, né, são especificamente dos gnósticos, e no 5º ele fala somente sobre escatologia. E ele vai falar exatamente isso, que tem uma igreja que será arrebatada antes do começo da tribulação. Ele diz isso no livro 5, capítulo 29, verso 1. Ele diz que vai ter uma igreja que vai ser arrebatada antes do começo da tribulação. Ele fala de uma igreja que sobreviverá as perseguições do anticristo e passará e atravessará a tribulação e estará de pé em seus corpos quando Jesus voltar. E ele fala de uma igreja que será assassinada, mas ressuscitará e receberá corpos glorificados. Por quê? Porque para Irineu a palavra igreja era um termo genérico, que era como usar a palavra santos, justos, crentes. Ou seja, não é que ele tivesse necessariamente uma escatologia diferente, mas a eclesiologia dele era diferente um pouco da nossa. Então, Irineu fazia isso. Então eu entendo essa questão de chamar os crentes do período tribulacional de igreja, embora hoje os pré-tribulacionistas atuais distingam para não gerar confusão, mas Irineu fazia isso. E se a pessoa lê o livro de Irineu, não tendo consciência dos termos que ele usava, vai pensar que Irineu era pós. Mas você tem vários trechos onde ele fala de igrejas, aspas, diferentes, né? Se precisar, a gente pode voltar a isso, porque na verdade eu conheço as passagens, eu acho que é uma questão de hermenêutica, de interpretação. Como eu falei, confunde porque ele usa o termo igreja para vários grupos de salvos. E ele inclusive menciona uma igreja que será arrebatada antes do início da tribulação. E essa extração que eu fiz foi daquela edição da editora Paulus, aquele livro verdinho. Eu acho que é exatamente o contrário. Porque quando eu falei e toquei no assunto, eu disse exatamente isso, que confunde. Porque nós lemos com pressupostos, né, achando que Irineu está falando que a igreja vai passar pela tribulação. Mas ele, em vários momentos, ele fala de vários tipos de igreja. E isso é o que nos confunde. Porque ele diz, por exemplo, que os santos, justos e salvos morrerão durante a tribulação, mas no final serão ressuscitados. Aí depois ele fala de um outro grupo de santos, justos e salvos, que ele também chama de igreja, que sobreviverão, não morrerão, não serão transformados, mas estarão esperando Jesus voltar em suas carnes. Ou seja, eles entrarão no milênio com seus corpos mortais, né? E ele fala de uma igreja que será arrebatada antes do início da tribulação. Inclusive, desconsiderando aí o capítulo 29, versículo 1, que você disse que é uma tradução espúria, eu vou citar uma outra parte. É no capítulo 31. Livro 5, 31, 2. Ele diz, tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, onde estavam as almas dos mortos, e ressuscitado depois corporalmente, e depois de ressuscitado, sendo levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com os seus discípulos. Aí ele vai falar mais algumas coisas e vai repetir basicamente a mesma frase de levar os discípulos para o céu 3 vezes. Aí ele diz assim, por exemplo, mais para frente, depois reassumirão seus corpos numa ressurreição perfeita, isto é, nos seus corpos, da mesma forma que o Senhor ressuscitou, e irão à presença de Deus. Nenhum discípulo é superior ao seu mestre, mas todo discípulo será perfeito como seu mestre. Como nosso mestre não voltou logo para o céu, mas esperou o tempo da sua ressurreição, estabelecido pelo Pai e indicado pela história de Jonas, e ressuscitando depois de 3 dias foi assunto ao céu, assim nós devemos esperar o momento da nossa ressurreição, estabelecido pelo Pai, pré-anunciado pelos profetas. Então, ressuscitando, serão levados ao céu os que entre nós o Senhor julgará dignos. Por 3 vezes ele fala aqui que esse grupo específico de salvos
porque ele menciona pelo menos 3 ou 4 grupos de salvos diferentes. Tem até um grupo de salvos judeus, dos quais a gente não falou, mas aqui ele está falando de um grupo específico, que é os que vão ser arrebatados, os mortos em Cristo que ressuscitarão, que vão ao céu. Ou seja, esses aqui não fazem parte daqueles que morrerão durante a tribulação e ressuscitarão, porque não teria tempo hábil para ir ao céu, já que Jesus desceu para estabelecer o milênio. Ele não está falando dos que estarão vivos no final da tribulação em suas carnes, como ele menciona, porque esses também entrariam no milênio com seus corpos mortais. Ele está falando daquele outro grupo que eu mencionei, que será arrebatado de repente e logo depois virá a tribulação. Como é que a gente sabe? Porque ele menciona isso várias vezes e ele diz que eles irão ao céu. E outros textos do mesmo livro vão falar que eles vão entrar na Jerusalém celestial. Então ele está falando de um povo que num determinado momento hábil podem ir ao céu e depois voltar com Jesus, que não daria, no meu ponto de vista, né, para ser no final da tribulação. Tem inclusive pais da igreja, como Eusébio de Cesareia até, que o pessoal muitas vezes não conhece ou não sabe, né? Mas ele inclusive escreveu textos que são, pelo menos na minha interpretação, né? Eu não quero aqui ser o dono da verdade, mas eu enxergo assim pré-tribulacionistas, como inclusive esses de Irineu também, que se for olhado com calma, todos os textos que eu gostaria de mencionar ou poderia mencionar, eu acho que a conclusão mais lógica do assunto é que ele está falando de um arrebatamento pré-tribulacional. Embora ele fale de salvação de outros crentes, que ele também chama de igreja, que vão ser salvos. Ele chama de igreja, mas ele fala de um grupo que é arrebatado, que também é igreja. Ele fala de um grupo que é salvo durante a tribulação, que é a igreja, que morre e ressuscita. Um grupo que não morre, mas fica vivo até o fim, que ele também chama de igreja. Então eu acho que é isso que a gente tem que distinguir. Mas, por exemplo, ó, Eusébio de Cesareia, né? Deixa eu ver o que é que eu separei dele aqui. Esse livro que eu estou folheando aqui é um livro meu, onde eu separei alguns trechos da patrística, né, que vai do ano 35 ao ano 749, que falam sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Efraim o Sírio também, inclusive, o pessoal conhece muito aquele texto, a gente até já conversou sobre ele, César, aquele texto que é considerado pseudo-Efraim, né? Muitas vezes a gente vai debater sobre esse assunto, o pessoal lembra desse texto. Mas além desse texto, existem muitos outros. Eu separei, por exemplo, nesse livro, 10 outros textos, além daquele, né, que tem 10 parágrafos, 10 outros textos onde Efraim fala do arrebatamento pré-tribulacional. É porque os fragmentos e os livros da patrística, eles são muito grandes e são pouco conhecidos. São cerca de 400 ou 500 livros e fragmentos de livros, escritos ainda em grego e latim, que nem sequer foram traduzidos para o inglês, ou para o francês, ou para qualquer outro idioma. Então, a gente realmente está alheio a essa informação. Eu tomei conhecimento porque um senhor chamado Lee William Brainerd, dos Estados Unidos, fazendo pesquisas, ele fala grego muito bem, e ele acessou um acervo de uma biblioteca que tem documentos e livros gregos desde a época de Homero, do ano 868, a.C., até o período bizantino no século XIII, ou seja, são 2000 anos de acervos de literatura grega, e ele fez uma pesquisa a respeito do assunto e foi encontrando em vários pais da igreja menções claras e objetivas ao arrebatamento pré-tribulacional. E esses textos que eu falei, além daquele que a gente já conhece, né, que é chamado de pseudo-Efraim, esses 10 outros textos de Efraim o Sírio são claramente pré-tribulacionistas. Sobre o pseudo-Efraim, que é um pseudepígrafo, né? Pseudo significa falso, né? Nem sempre, tá, César? Às vezes é usado como um termo técnico para falar... Eu estou falando da parte da etimologia. Pseudo em grego significa falso. Sim, mas o pseudo-Efraim é chamado assim porque não se há certeza de que é de Efraim. Ele não está dizendo que o livro é falso. É que assim, o verdadeiro Efraim, o sírio, ele está, 600 anos antes do 300. Texto. Especificamente, ali naquele momento ele falava para cristãos judeus. E como eu comentava, eu não acredito que ele estava falando para Pedro, para João e para os discípulos presentes. Porque se ele falava da tribulação, que aconteceria milênios depois, eles estavam sendo usados como referência, né? A respeito desses cristãos, provavelmente judeus, no futuro. Viu como eu sou humilde? Provavelmente, tá? Mas agora, judeus perseguidos por causa do nome de Jesus, como seria isso? Judeus crentes ou judeus cristãos. Okay. Se são convertidos, então são igreja. Sim, não, é aquela coisa da terminologia, né? Irineu chama de igreja. Eu prefiro chamar de outro nome para não confundir. Para de falar do Irineu. Desculpa. Tá, você tem razão, senão a gente volta para lá, né? Eu acredito que o texto de Mateus, ele é muito bom. Eu sou um tipo de pré-tribulacionista que defende o arrebatamento pré-tribulacional em Mateus 24, diferente de alguns dos meus colegas que pensam que ali não existe isso, não tem arrebatamento
pré-tribulacional de forma nenhuma. Parece que tem uma visão que diz que é só para judeus, né, Elias? Uma coisa mais ou menos assim. Não, eu acredito que tem. Só que o arrebatamento sim, e pré-tribulacional. Só que eu não vejo o arrebatamento, por exemplo, nos versículos clássicos do pós-tribulacionismo. Onde está o arrebatamento? 29, 30, 31. Não está nos versículos 29, 30 e 31, que são comumente usados quando o pessoal fala sobre o soar o clangor da grande trombeta. Mas aonde que está, então? No meu ponto de vista, do versículo 32 para frente, que é quando Jesus vai começar a contar uma parábola sobre a figueira e todas as árvores que começam a brotar, e quando as pessoas veem isso, elas sabem que está próximo o verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando estas coisas da tribulação começarem a acontecer, vocês sabem que está próximo o estabelecimento do reino. Agora, quando isso começa a acontecer, ninguém sabe o dia nem a hora. Pronto. Nesse momento, na minha interpretação, ele tocou no arrebatamento pela primeira vez em Mateus capítulo 24. Tá. Qual que é o assunto do arrebatamento aqui? Exatamente aí. Porque ele está falando o seguinte, ele conta tudo, aí ele faz uma espécie de recapitulação, só que agora fazendo uma abordagem parabólica. Aí ele fala para reparar na figueira. Eu sei que muita gente confunde pensando que figueira é uma menção a Israel, mas não é. Tanto que lá em Lucas capítulo 21, no versículo 29 e 30, que é o texto paralelo, ele vai dizer, vede a figueira e todas as árvores, né? Ele quer falar apenas sobre o fato do brotamento das árvores indicarem a proximidade do verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando vocês veem brotamento, vocês sabem que o verão está próximo. Quando vocês verem todas estas coisas que foram mencionadas ali, do período tribulacional, sabei que está próximo. Lá em Lucas 21, 29 e 30, ele diz, está próximo o estabelecimento do reino de Deus. Então, quando as coisas da tribulação acontecerem, que ele compara ao brotamento das árvores, está próximo o reino, que ele compara com o verão. Agora, quando isso começa a acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora do começo do brotamento. Quando começa, todo mundo sabe que está perto. Mas ninguém sabe quando começa. Que é por isso que ele vai dizer, vai ser como foi nos dias de Noé. Ninguém se preocupava com nada, vivendo a sua vida tranquila, comendo, bebendo, até que de repente Noé entra na arca e vem o dilúvio. Então eu entendo que Jesus está falando ali que esse momento de rompimento, ele vai acontecer num período de paz e de tranquilidade. E esse momento de rompimento que inicia a tribulação, ele parece estar colado parede com o acontecimento da retirada dos justos, que ele compara com a retirada de Noé, e também lá em Lucas 17 ele compara com a retirada de Ló. Depois que o justo é retirado, aí vem o derramamento do juízo. É que assim, o assunto aqui que ele está trazendo não é a tribulação, como eu estou dizendo agora, mas sim a chegada, como vai ser o momento da chegada do Filho. E a questão de quem está esperando e quem está desapercebido. Eu acho que tem um detalhe muito importante que não pode ser ignorado. Ele está falando sobre características do momento em que isso vai acontecer. Porque ele diz, compravam, comiam, casavam, davam-se em casamento, vendiam. Ele está falando de uma característica normal, não anormal. Não é incomum, é uma vida tranquila, mansa, está tudo normal, está tudo bem. Ou seja, esse período não pode ser o período da vinda de Cristo no final da tribulação, porque se ele estivesse falando sobre isso, eles não poderiam estar nessa paz toda. Isso tem que ser um período, como o próprio texto diz, anterior ao juízo. Ele fala, nos dias anteriores ao dilúvio, compravam, comiam, vendiam, davam-se casamento. Então ele está fazendo uma comparação dos dias anteriores ao período turbulento. Não tem como ele estar falando do final da tribulação, dizendo que está todo mundo em paz. Eu penso, eu vou até repetir o que eu falei, tá? Porque eu acho que isso que é muito importante. Esses que não estavam percebidos, que você falou, porque Noé estava percebido e os outros estavam sem perceber. Isso. Concordo plenamente e eu acho que é exatamente por isso que a minha interpretação faz mais sentido. Por quê? Porque ele está falando sobre um tipo de vida tão normal e tão comum que ninguém estava preocupado com nada. Era a vida como ela é hoje. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. A tribulação nem sequer tinha começado, porque se a tribulação começa e vem esse período de angústia como nunca houve, nem jamais haverá, que os poderes dos céus serão abalados, o sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas cairão do céu pela terra, e será aquela confusão toda, não tem como ele dar essa característica de tranquilidade. Então ele deve estar falando sobre um momento antes do início da tribulação. O irrompimento é exatamente ali, quando Noé entra da arca, vê o dilúvio e mata todo mundo. Essa é a figura. Ou seja, os justos são retirados, como Ló foi, como Noé foi, e aí sim vem a tribulação. Jesus usou essa figura de Noé e ele usa também a figura de Ló. São os dois que ele usa, né? No entanto, a gente sabe que nem todo mundo vai morrer, porque os outros textos que falam do período tribulacional mostram pessoas
blasfemando, pessoas recebendo a marca da No meio besta. da grande tribulação. Né? Pois Isso. é. Então, há textos que mostram o que acontece dentro da tribulação. Mas Jesus, naquele momento, quis falar especificamente de algo. Era o que ele queria dizer. Então, ele disse, olha, vai ser assim. Aí ele disse que as características desse acontecimento se darão no momento em que ninguém espera. Por que ninguém espera? Porque não tem nada extraordinário acontecendo. Me lembra muito aquilo que aparece em 2 Pedro capítulo 3, quando ele diz que os escarnecedores zombarão dizendo, cadê a promessa da sua vinda? Tá tudo igual desde que os nossos pais morreram. Ou seja, não tem nada extraordinário, nada fora do comum acontecendo. Tá tudo como desde sempre, sempre foi. Só que aí ele fala sobre essa repentina destruição. Então, me parece que as características do período que antecedem imediatamente antes o período da tribulação é esse período de calmaria, de paz, tranquilidade, como inclusive o próprio Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Paz e segurança, aí de repente vem a tribulação, que lá em 1 Tessalonicenses ele chama de dia do Senhor, né? Que é esse período de caos, de tristeza, de sofrimento e de juízo. Eu não usaria a palavra igreja para não gerar confusão, mas eu entendo perfeitamente. São salvos que creram em Jesus e estão ali, né? Tudo bem. Por que eu não gosto de chamar o termo igreja? Eu penso, César, que a igreja ela é um acontecimento, um povo, um evento que tem início, meio e fim. Ela não está sempre na terra, a igreja não é formada por Adão, por Abel, por Abraão, por Davi e por todos os justos, santos e salvos do Antigo Testamento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a igreja ela tem um marco inicial. Porque quando você vai para o Novo Testamento, mais uma vez, as epístolas de Paulo, esse é o grande segredo, é de lá que a gente entende os evangelhos, o Antigo Testamento e até mesmo o livro de Apocalipse. Se você vai para os textos de Paulo, você vai ver ele dizendo o seguinte, que a igreja está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Eu não sei se é Efésios 2:20, né? Ou seja, ele diz que a igreja está sendo edificada sobre um alicerce que foi colocado pelos apóstolos e pelos profetas. No entanto, o mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 em diante, ele diz que Jesus é aquele que subiu para preencher todas as coisas, mas ele havia descido antes. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E os dons que ele concedeu são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, estes dons ministeriais não foram concedidos antes da sua assunção. Concordo. O que significa que não havia profeta, não havia apóstolo para estabelecer o fundamento. Se a igreja vai ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, então primeiro os apóstolos e profetas têm que ser concedidos para que depois venha o fundamento e a igreja... Entendi. Ou seja, no meu raciocínio, Entendi a igreja seu começa raciocínio. ali. Essa passagem que você sempre cita, que você acabou de falar novamente, eu acho que tem ela em 2 lugares do Novo Testamento, né? Gálatas 3:28 e outra lá, acho que é Efésios, Colossenses, eu não sei. Mas em Gálatas 3:28, eu vou ler aqui rapidinho para a gente refrescar a memória. Ele vai falar exatamente isso aí, né? Ele diz, de sorte que já não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Esse é um dos textos, né, que são usados, não é? Eu nem citei, mas tudo bem. Não, pode mas ir. é a nossa referência, né? Porque ele está mostrando que não tem judeu nem gentil, né? Que é a nossa referência, vai mostrar que todos são um. As distinções são encerradas, né? Esse é um dos textos. Tem outro também, que eu não sei se é Colossenses ou se é Efésios, mas esse é um dos textos. Só que você observa que, embora ele faça esse nivelamento, ao mesmo tempo, isso não significa que as características judaicas, étnicas e culturais e tudo mais sejam completamente abolidas, porque ele coloca no mesmo pacote judeu e gentil, mas ele fala de homem e de mulher. Se ele estivesse falando que toda e qualquer característica judaica tem que ser eliminada e abolida, ou como se Deus não tivesse mais nenhum plano ou um programa com a nação de Israel porque a igreja surgiu, seria mais ou menos a mesma coisa de pensar que também não há distinções e funções específicas para o homem e para a mulher. Só porque ele diz que não tem homem e não tem Na mulher. salvação não tem mesmo. Não, exatamente, porque Deus não faz acepção de pessoas Na e todos salvação são um não em tem Cristo. nem judeu, nem grego, nem homem, nem Sim, mulher. mas isso não Mas significa que as escrituras não testemunhem que Deus tem um plano específico para a nação de Israel. Não, eu acho que pode confundir, né? Embora Irineu fizesse isso, e pelo que eu vejo, eu acho que você ficou confuso por causa da terminologia de Irineu. Porque eu leio e vejo outra coisa. Eu entendo diferente, porque ele faz exatamente isso. Ele chama de igreja todos os salvos de todos os períodos. Os arrebatados, os que morrem na tribulação, os que sobrevivem, etc e tal. Mas a gente está falando sobre isso porque tu citou Mateus 24 falando dos eleitos que seriam... Como foi? O tempo seria abreviado por causa dos eleitos, aquela coisa toda. Embora seja um texto interessante e bom de ser debatido, eu acho que é confuso, porque os textos das epístolas de Paulo são mais claros a respeito do assunto. Tá, então é um terceiro povo. Não é judeu e também não é igreja. É um terceiro povo.
Para dizer que é um terceiro povo, Que terceiro povo? Tá falando de quê? os eleitos da grande tribulação. Você não aceita que é a igreja, certo? Não, igreja eu acredito que não seja, Ok, porque então no meu não é ponto de igreja. vista ele já terminou. Ok. São salvos, eleitos, então tá bom. justos, Ok, crentes, ok. como o povo do Antigo Testamento. Ok. Então eles fazem parte de Israel do Antigo Testamento? Não, são salvos, crentes e justos. Tá, então No é um período- outro grupo. mas no Antigo Testamento, tinha pessoas que eram salvas que nem sequer faziam parte de Israel. Há textos do Antigo Testamento mostrando que Deus tinha povos separados de outras nações que eram seus escolhidos, que não faziam. Inclusive, quem fala muito sobre isso é o Don Richardson, no Fator Melquisedeque. Ou seja, tudo bem, Israel era a referência oficial da representação divina, mas isso não quer dizer que as outras pessoas não estavam encontrando Deus em suas nações e onde eles se encontravam. Então, eu vou dizer, então não era povo de Deus. Era, mas Israel era a referência oficial da mensagem de Deus na Terra. A gente está falando dos eclectos, dos eleitos, que estão atravessando a grande tribulação. Aí eu perguntei, não é mais fácil você entender que é a igreja? Porque eles estão sofrendo por causa do nome de Jesus? Não, Você eu diz acho, assim, eu acho mais fácil dizer que eles são salvos. Eu queria construir a pergunta. Mas tu tá falando sozinho, César. Eu não falei muita coisa, não. Tu tá falando tempo. Não é não? Então, É se a tal ou minha não tá? percepção me perdoa, então pode continuar falando. Eu acho, César, que realmente a gente pode chamar ele de eleitos, de cristãos, pode até chamar de igreja. Eu, claro, vou interpretar de uma forma. Você vai falar igreja, eu vou compreender o que você está falando, mas eu acho que a igreja, ela começa num determinado momento, porque ela tem início, tem meio e tem fim. Para mim é assim, a igreja começa quando o Espírito Santo vem e ela termina quando o arrebatamento acontece. Para mim é assim. E o período tribulacional é outra tratativa de Deus. É como se Deus voltasse a tratar com os povos do mundo, como ele fazia no período da Antiga Aliança. Inclusive, as características representadas no livro de Apocalipse parecem apontar para isso. Aqueles 2 profetas, o protagonismo de Israel, dos judeus, os 144 judeus das 12 tribos de Israel e tudo que envolve a nação e a cultura de Israel vem à tona novamente no livro de Apocalipse. Então, é assim que eu penso. A igreja, ela tem esse período, né? E aí ela começa, passa por todo o período que ela tem que passar e termina, mas isso não significa que Deus não continua tratando com o povo do mundo. Mas eu sei que há interpretações diferentes, mas eu volto a dizer, eu acho que quando a gente, por exemplo, passar para as epístolas de Paulo, fica difícil da gente interpretar diferente, porque Paulo, ele parece ser objetivo, ele parece ser inequívoco, e embora existam interpretações diferentes, eu acho que tem como a gente conseguir aqui decodificar as palavras, as expressões e observar que Paulo está pregando um arrebatamento pré-tribulacional. Começar a se converter... Não Se vão se converter, né? Um Sim, texto. tem Qual é o vários. texto? Me fala um. Eu acho que o próprio texto de Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo Vamos lá, 11... capítulo 7. Vamos lá, qual é o versículo? No capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, ele fala daqueles 144 mil judeus separados e ungidos, que muito provavelmente, pelo que o texto parece indicar, tem uma obra a fazer, porque eles são chamados de servos de Deus. Então eles vão servir de alguma forma no período tribulacional. E pelos outros textos do próprio livro de Apocalipse, a gente observa que ele se refere a homens, né? São homens castos, virgens, que nunca tiveram relação com mulheres, que são separados das 12 tribos de Israel, exatamente 144 mil contados, e que depois destas coisas, diz o versículo 9. Ou seja, parece que o capítulo 7 de Apocalipse ele se divide em 2 pedaços. Essa separação desses judeus que são ungidos para servir de uma determinada forma, e depois do versículo 9 até o final, ele fala da conversão de várias pessoas vindo de várias nações. Legal, mostra essa conversão no texto. Qual é o texto? Depois destas coisas, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz ao nosso Deus, se assenta e tal. Todos os anjos estavam de pé. Aí depois ele vai falar quem são esses, e ele vai dizer, vieram da grande tribulação. Eu acredito que se ele estivesse falando da igreja que já existia na Terra antes do período da tribulação, talvez não fosse isso que João iria dizer. Para falar a verdade, acho difícil que o João dizia, não sei quem são. Porque se ele está falando da igreja, se é a igreja, eu acho que a conversa aqui seria outra, o registro seria outro. Tá, então vamos lá, eu pedi um texto onde você mostrasse, documentasse uma conversão, as pessoas se convertendo durante o período da grande tribulação. Você vai mostrar? Eu acredito que esse aí prova isso, né? E qual é o texto? Qual é o texto? Esse capítulo 7 inteiro, ele mostra judeus sendo ungidos e depois destas coisas, ele vê pessoas sendo salvas. Pessoas louvando, que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Essas pessoas, elas estão sendo perseguidas e mortas durante a grande tribulação
por causa do nome de Jesus. Ou seja, elas atravessaram a grande tribulação e se tornaram mártires, sendo ali assassinados, e por causa disso estão de pé diante do Cordeiro. Eu acho que do mesmo jeito que você diz que a minha explicação não justifica a minha interpretação, eu penso a mesma coisa do que você está falando. Porque, claro, é preciso esse exercício, né? Você está dizendo, atravessaram, já eram crentes antes. O texto também não diz isso. Ele diz assim, esses são os que vieram da grande tribulação. Não diz, eles eram crentes antes, a tribulação começou, eles continuaram crente, aí quando a tribulação começou, eles morreram. Não diz isso, eles não atravessaram, diz que vem da tribulação. Não, vamos lá. Né? É o que diz, não, vem da tribulação. Então, e diz que lavaram as vestes. Na tribulação, eles lavaram as vestes e... no sangue de Cristo, eles foram mortos. Vieram de onde? Do período da grande tribulação. Ou seja, se eles lavaram as vestes e vieram da tribulação, é uma inferência concluir que eles lavaram antes de começar a tribulação, depois entraram na tribulação, aí vieram da tribulação. Você está dizendo vieram da tribulação? Não é mais fácil dizer foi de lá que eles vieram, que eles se transformaram em cristãos, não é lá que eles lavaram? Por que eu tenho que pensar que é de antes, se ele está dizendo que é da tribulação? Então vamos lá, por causa do todo das Escrituras, Natan. Então, é uma inferência. Eu acho mais lógico pensar que se eles vêm da tribulação, para mim, me parece mais lógico que eles lavaram as vestes na tribulação. Não que eles já eram lavados antes dela começar. Eu entendo o teu raciocínio, mas na minha cabeça funciona melhor assim. Porque há pessoas se convertendo, há pessoas não se convertendo, praguejando, com o coração duro ficando piores, mas há pessoas se convertendo. E você consegue achar um texto claro? Além desse... Não, esse não é claro. Tudo bem, eu concordo que não é claro, mas eu acho... Então tem algum claro? Tem Apocalipse capítulo 11, versículo 13, que diz que naquela hora houve grande terremoto, quando os 2 profetas foram assassinados, e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso aqui mostra o pessoal temendo a Deus por causa do acontecimento e, consequentemente, dando glória a Deus. Me parece uma conversão muito clara para mim. Você acha que ali eles se converteram a Cristo? Sim, me parece que sim, porque se eles estão dando glória a Deus pelo temor do que aconteceu diante dos olhos deles, depois da ressurreição dos 2 profetas, e eles dão glória a Deus por causa do que viram, me lembra muito aquele acontecimento lá do carcereiro, quando ele tem aquele terremoto e ele pensa que é Paulo que está causando o terremoto. E ele se ajoelha perguntando o que é que faz para ser salvo. Ou seja, parece uma mudança, que é o que a gente chama de conversão, né? Porque se a gente for para textos claros, eu vou ler para ti um texto de Paulo, tá? Posso ler Paulo? Claro. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo vem falando para a igreja de Tessalônica. A gente sabe que a entrada em Tessalônica ela foi tumultuada, como está registrado lá em Atos capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Aquela coisa lá de Jason, aquela sentença, e parece que ele foi até proibido de voltar para a cidade, né, com uma multa de R$200.000 por hora. Tinha uma autoridade lá também que colocava sentenças duras. Tanto é que o próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses 18, ele disse que quis ir novamente visitar os irmãos de Tessalônica, mas Satanás barrou o caminho. Ou seja, era uma situação complexa. Eles estavam sofrendo uma tribulação, que não era a tribulação escatológica, mas pelo que parece, eles vão pensar que é. Alguns vão pensar que é. Tanto que vem a 2ª carta lá de Paulo tratando sobre o assunto. No capítulo 1, antes de... A primeira ou a 2ª carta? É a 2ª carta. Capítulo 1. No capítulo 1, antes de chegar nessa parte nervosa e principal, que é quando ele vai falar sobre o tema da vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, ele vai dizer que eles não devem se perturbar e mudar o que ele havia ensinado pessoalmente em viva voz e pela primeira epístola, né? Só que no capítulo 1, ele já começa falando dessas aflições e tribulações que eles estão enfrentando. E ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, eu vou ler desde o versículo 4, tá? Ele diz, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Então Paulo está dizendo, eu sei que vocês estão passando por sofrimentos agora, eu sei que vocês estão enfrentando tribulação, eu sei que o povo do mundo persegue vocês, viver piedosamente em Cristo Jesus nesse mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré, mas o alívio está preparado para a gente.
Ou seja, ele está falando que o povo do mundo hoje atribula a igreja, mas vai chegar um momento em que a igreja vai ser aliviada e o povo do mundo vai receber o pagamento da tribulação. Então, me parece que ele fala que a igreja é retirada e o povo do mundo é quem sofre a tribulação, que ele chama aqui de pagamento. Agora veja, você parou de ler no verso 7 pela metade, né? E se você continuar lendo o texto, você parou na vírgula. Certo. E a vós outros, que sois atribulados, dará alívio juntamente conosco. E parou. Sim. Porque Paulo se coloca naquele contexto, inclusive como ele faz na primeira carta, quando ele se coloca no contexto do arrebatamento. Isso. Mas o texto, se você lesse na sequência, se você apenas continuasse a leitura, desmontaria todo o seu argumento. Porque Talvez o texto, não. Como você parou de ler o texto, você só diz que ele vai dar alívio, mas quando ele vai ser esse alívio? Entendi. Esse alívio vai acontecer, segundo o texto que você mesmo está apresentando, quando Jesus vier. Só que a vinda de Jesus aqui não é secreta, não é um arrebatamento. Ele vai vir em chama de fogo, trazendo vingança contra os que não conhecem a Deus, trazendo vingança contra os que não obedecem a Deus. Esses sofrerão eterna destruição, enquanto ele vai ser glorificado no seu santo. Tem um detalhe aí. Só encerrando aqui. Eu quero falar também, viu? Pode falar. É que assim, você citou o texto, você leu e citou pela metade. De propósito. Tá bom, então pode continuar. Eu fiz de propósito. Por quê? Porque eu acho que esse texto ele é um texto chave, sabe, César? Mas ele pode ser mal interpretado. Exatamente como, me parece, os editores das nossas Bíblias fizeram. Eles parecem ter interpretado errado, que é por isso que as colocações dos sinais gráficos de pontuação, no meu entendimento, estão no lugar errado. Olha só. Ok, eu tô pegando aqui o negócio, pode continuar. Eu queria que tu prestasse atenção. Pode ir. Ó, ele diz, vou ler até de novo. Ele fala, ó, de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros alívio quando o Senhor se manifestar do céu, né? Só que ele coloca que as duas coisas vão acontecer nesse mesmo momento, se a gente ler do jeito que está aqui, com a vírgula. Porque fica, eles receberão a tribulação como pagamento e nós seremos aliviados quando ele se manifestar do céu. Só que ele está falando da tribulação que é antes dele se manifestar do céu. Como ele poderia pagar com tribulação quando ele se manifestasse do céu? Não faz sentido, não é? Para você não faz sentido, porque você, antes do texto falar, você tem uma premissa. Não, eu estou falando da tribulação. Ele diz assim, ó, vocês estão sendo atribulados agora. Eles que estão atribulando vão receber o pagamento que vai ser a tribulação. Ou seja, Deus retribuirá com tribulação esses que maltratam vocês. E nesse momento, vocês vão receber o alívio. Só que se ele diz que isso acontece quando ele se manifestar do céu, isso significa, como a gente concorda, que é depois da tribulação. Então pronto. Correto? Então você agora posse. Escute, eu estou dizendo, isso não faz sentido. Como é que ele vai pagar com tribulação quando ele se manifestar do céu depois da tribulação? É isso que eu estou falando. Natan, com todo carinho, aí você tem que reclamar com o apóstolo Paulo. Não, é porque tem uma explicação, César. Porque assim, lutar contra o texto é uma luta inglória. Não, porque, eu acho que tu não está me entendendo. Ou eu não estou sendo claro no que eu estou tentando explicar. Como que você vai resolver isso aqui agora? Como é que você resolve isso agora? Acho que é mais simples. Por que você acha que é incongruente tudo isso? Eu acho que é mais simples do que parece, porque ele está falando o seguinte, duas coisas vão acontecer. O povo do mundo que maltrata a igreja vão receber o pagamento, que é a tribulação. É isso que ele está dizendo. Deus vai retribuir. Com o quê? Com a tribulação. Então a tribulação é o primeiro pagamento. Aí depois ele diz que nós teremos alívio. Então ele está falando que eles serão atribulados e nós seremos aliviados. Se as duas coisas acontecem quando ele se manifestar do céu, aí tem um erro. Por quê? Como eles receberiam a tribulação depois da tribulação quando ele se manifestar do céu? Não faz sentido isso. É muito simples, não é nem complicado não. Porque se ele vai pagar com tribulação, no momento em que ele se manifesta do céu depois da tribulação, não tem lógica. O que parece é que eles não colocaram os sinais gráficos de pontuação no canto certo. Inclusive, eles falam sobre esses assuntos nas apresentações das Bíblias. Eu sei que nem todo mundo lê isso, mas tem um comentário interessante aqui num parágrafo dessa minha edição que diz assim, olha, é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros
peritos bíblicos é sempre trabalho humano e, como tal, está sujeito a falhas. Por outro lado, no entanto, pode melhorar, está suscetível de melhorias. O texto grego original, ele não tinha vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. Na verdade, era tudo letra maiúscula, não tinha nem espaço entre as palavras, né? Até os capítulos e os versículos vieram recentemente, 1200, 1500. Mas o que me parece é que a distribuição dos sinais gráficos de pontuação acabaram nos induzindo ao erro. Porque ele não poderia estar falando que os pecadores vão receber como pagamento a tribulação e nós o alívio quando ele se manifestar do céu depois da tribulação. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu posso explicar qual é a solução aqui para o problema. Não faz sentido. Então, peraí, explica e depois o pastor César vai... Explica, por que não faz? Posso, César? Vamos lá. Não faça, César, fala. Não, pode. Explica, só para concluir. Então, primeiro eu vejo essa incongruência, mas não é uma coisa tão difícil de se resolver, porque se nós mudássemos aqui 1 vírgula e 1 ponto, só isso. 1 vírgula e 1 ponto, e a gente sabe que mexer na vírgula e no ponto, a gente não está mexendo necessariamente no texto original, porque nem tinha vírgula, nem tinha ponto. E as colocações deles são de acordo com o trabalho dos peritos que reconhecem que pode ter falha. Né? Eu sei que o texto é inspirado, mas a tradução, a revisão, não. Então, a gente tem que ter, aceitar o reconhecimento deles das possíveis falhas que o texto tem. Não estou falando da parte inspirada, tá? Pelo amor de Deus, não vamos entender errado. Eu estou falando das questões mesmo, das colocações, das vírgulas, dos pontos e vírgulas, porque isso pode mudar o sentido. Então, como me parece sem sentido dizer que eles vão receber o pagamento da tribulação e a gente o alívio quando ele se manifestar do céu depois da tribulação, porque não faz sentido, se a gente simplesmente colocar um ponto aqui, tudo se resolve. Ou seja, Paulo estaria dizendo o seguinte: vocês estão sofrendo agora, mas eles vão receber o pagamento disso na tribulação. Ou seja, Deus vai pagar com tribulação e vocês serão aliviados. Ponto. Em vez de ser vírgula. Ponto. Aí ele começa, mesmo que seja na mesma... Qual é o versículo? O versículo Esse 7? foi a metade e a vós, outros que sois atribulados, alívio conosco. Primeiro no 6, ele diz, Deus pagará com tribulação os que vos atribulam e vocês serão aliviados. Ponto. Aí ele começaria, a minha sugestão é colocar um ponto aqui no lugar da vírgula, aí ele começaria. Agora, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho, vírgula, em vez de ponto. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, eu enxergo... Segue o texto. Tá. Quando ele vier para ser glorificado dos seus santos... Aí tem que mudar aqui também o 10? Aí tem que mudar o 10 também? Essas duas mudanças são suficientes. Por quê? Porque ele está falando sobre 2 tipos de pagamento para os pecadores, 2 tipos de bênçãos para os crentes. Ele fala que nós seremos aliviados enquanto os pecadores serão atribulados. O pagamento da tribulação. Depois ele fala que quando o Senhor vier, depois da tribulação, aí sim, os pecadores do período tribulacional receberão uma segunda punição, que será a banição definitiva. Primeiro eles têm um pagamento para cumprir, que é a tribulação. Depois a banição definitiva. E os crentes primeiro são aliviados e depois vem demonstrar e refletir a glória de Deus nessa glorificação. Então, eu acredito que esse texto aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele só faz sentido se houver essas correções. A gente não está mexendo com a santidade da palavra de Deus, não estamos desprezando ou não sendo reverentes, quando a gente procura entender a coisa e ver o sentido, né? Na verdade, eu acho que isso é uma obrigação que a gente tem que ter. Ver o sentido no texto. Não faria sentido ele dizer: Deus pagará com a tribulação os que estão atribulando vocês, depois que ele se manifestar no final da tribulação ou depois da tribulação. Se a tribulação é o pagamento, então não faria sentido ele dizer que faria aquilo depois da tribulação. Então, eu acho que isso é uma questão lógica, simples, não é difícil de entender. E se você continuar, você vai ver que ele está falando aqui sobre uma punição, que é a tribulação, que é o pagamento, a retribuição por causa do que eles fizeram à igreja, e depois vem um banimento definitivo, né? Quando ele se manifestar, já não é a tribulação, porque a tribulação passou, que é o primeiro pagamento, é a retribuição, né, pelo mal que eles fizeram à igreja. Aí depois da tribulação, aí vem uma segunda punição, que é justamente esse ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu acho que esse é o sentido mais adequado ao texto, até porque no capítulo seguinte, no capítulo 2, ele vai falar com todas as letras que o dia do Senhor, que é a tribulação, não começará sem que primeiro aconteça o arrebatamento. Em relação a Pedro, eu acredito que ele está falando ali sobre a expectativa final do crente. Ponto. Ele não está falando de arrebatamento. Até porque a expressão dia do Senhor, ela não significa arrebatamento.
Tanto que aqui mesmo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo seguinte, ele vai falar também do dia do Senhor, e ele diz que supor que o dia do Senhor tinha chegado causava perturbação. Ele não está falando do arrebatamento, porque se fosse não seria perturbador, seria maravilhoso, seria ótimo, e nem está falando sobre o final da tribulação quando o Senhor Jesus aparecer. Então a expressão dia do Senhor, ela pode ser interpretada de formas diferentes, dependendo dos contextos onde ela aparece. É assim que eu entendo. Então, quando ele fala sobre a vida santa e o procedimento correto, ele está falando que isso também faz com que a minha recompensa final seja alcançada, porque pode comprometer o meu destino final. O fato dele citar o destino final em 2 Pedro 3 não significa que não existam coisas que aconteçam antes, como, por exemplo, o próprio arrebatamento em si. Voltando para 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, ele está falando exatamente isso aqui. Primeiro, ele diz: Deus pagará com tribulação os que vos atribulam. Me parece que ele está falando que o período tribulacional vai ser um pagamento para os pecadores. Porque ele diz, a igreja hoje é perseguida. Viver piedosamente em Cristo Jesus neste mundo é nadar contra a maré. Todo aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus sofre perseguição. Não tem como não sofrer, né? Tanto que tem pessoas morrendo por causa disso. No entanto, todo esse sofrimento que acontece hoje, que não é o período tribulacional, porque a igreja não precisa estar na tribulação para sofrer, o sofrimento faz parte da igreja cristã. Ele diz, isso vai ser retribuído no momento certo. Aí ele diz, pra mim, tá, César, sem qualquer tipo de falta de consideração à palavra de Deus, querendo torcer as escrituras, muito pelo contrário, com respeito ao sentido pretendido, que talvez não tenha sido alcançado pelos autores da versão que reconhecem que são falhos, como a gente viu, né? Eu acredito que ele está dizendo aqui o seguinte, estes que perseguem, maltratam e atribulam a igreja, eles receberão um pagamento. Qual é o pagamento? Qual é a retribuição? A tribulação. Só que ele diz que vai acontecer duas coisas. Eles vão ser atribulados como um pagamento de Deus e nós seremos aliviados. Se isso acontecesse, as duas coisas, quando ele se manifestar do céu, Paulo estaria querendo dizer que eles vão ser atribulados quando Jesus se manifestar do céu, que acontece somente depois da tribulação. Não faz sentido. Eu ouvi você falando aí sobre a volta de Cristo na última trombeta, né? Uhum. É uma curiosidade minha. Você crê ali que em Apocalipse essas três fases aí, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças são sequenciais? Você acredita nisso, não? Eu quero dar minha opinião. Eu acho que essa interpretação, ela não é correta por várias razões. Eu acho que a última trombeta que Paulo menciona não é necessariamente a 7ª de Apocalipse. Até porque Mateus capítulo 24, versículo 31, fala também de um clangor de uma grande trombeta depois da tribulação, né? Então, se a 7ª é a última, então não poderia ter mais nenhuma, como vai acontecer depois da tribulação, quando tocar aquela trombeta que os escolhidos vão ser ajuntados. Eu acho que Paulo, ele não está fazendo referência a essa trombeta que vai ser mencionada por João, porque o livro de João ele vai ser escrito 40 anos depois de 1 Coríntios, da primeira epístola de Coríntios. Ele escreve no ano 55, João, o Apocalipse vai ser escrito no ano entre 90 e 96, que é 40 anos depois. Tudo bem, o Espírito Santo que está juntando. Poderia ser por esse caminho que a gente fosse. No entanto, as coisas começam a ficar incongruentes. Porque Paulo está falando para uma igreja específica, uma coisa que essa igreja tem que entender. Eu não consigo aceitar que ele está falando de uma série de trombetas, que a 7ª vai ser considerada a última, quando aquilo ainda não foi mencionado nenhuma vez em lugar nenhum. E outra, quando Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fala do toque da última trombeta, ele faz uma declaração específica sobre o que está acontecendo. Eu vou ler aqui Apocalipse 10, 7. Ele diz, nos dias da voz do 7º anjo, ele está falando do 7º anjo que vai tocar a sua trombeta, né? Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Se ele está falando do toque da 7ª trombeta, e ele diz que se cumpre o mistério que os profetas receberam, que Deus anunciou aos profetas, ele não pode estar falando da mesma coisa que Paulo pregava. Porque Paulo, no Novo Testamento, é basicamente o único que fala abertamente, explicitamente e objetivamente do arrebatamento. E nas vezes mais populares que ele fala do arrebatamento, como 1 Coríntios capítulo 15, 50 e diante, e 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele demonstra que ele só fala disso porque Jesus contou para ele. Ele diz, eis que vos declaramos por palavra do Senhor, e lá em Coríntios 15 ele diz, vos digo um mistério, mostrando que aquela informação não é de conhecimento público. Se Paulo é o único a tratar sobre isso especificamente, detalhadamente, e Paulo nunca foi profeta, não faz sentido dizer que na 7ª trombeta de Apocalipse
vai se cumprir o que Deus anunciou aos profetas, porque o próprio Paulo não é profeta, então ele não está falando do arrebatamento. Paulo, ele era mestre, pregador e apóstolo. Nos últimos livros que ele escreve, 1 Timóteo, 2 Timóteo, né, ele diz, eu completei a carreira, guardei a fé. Então, ele já viveu a vida toda dele, ele diz, Deus me designou, em 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 1,11. Pregador, apóstolo e mestre. Ele nunca foi profeta. Então, como Apocalipse 10,7 diz que o toque da 7ª trombeta se cumpre o que foi dito aos profetas, se o arrebatamento que é dito por Paulo não tem nada a ver com o que os profetas falaram. Eu acredito que esse aqui é o texto-chave que prova de forma inequívoca o arrebatamento antes da tribulação. Parece até brincadeira, não? Mas eu estou falando sério. Porque o problema está não só nisso, mas principalmente na forma que a gente considera a palavra apostasia. Porque pode parecer que não é verdade, mas a palavra apostasia, quem pesquisar vai encontrar. Ela significa, na verdade, tanto em sua forma verbal como em sua forma nominal, essencialmente separação, retirada, partida. Tanto que ela foi traduzida assim nas primeiras Bíblias em inglês. Isso só foi mudar no ano de 1576, quando uma Bíblia católica foi criada, chamada Reims Bible, que eles colocaram revolta para dar a entender que os protestantes estavam se afastando da igreja verdadeira. Depois, no ano de 1611, a King James Bible foi criada e a gentileza foi devolvida para os católicos, e eles colocaram como se eles tivessem se desviado da verdade. Desse ponto para frente, toda a tradição de tradução como partida, que são aproximadamente umas 7 a 10 Bíblias, que foram feitas sempre como partida, começam a pegar essa linha teológica, motivação teológica, ou seguindo a tradição da King James, ou seguindo a tradição da Bíblia Católica. Então, até hoje, isso permanece. Depois, claro, através da Bíblia de Genebra, a Beza Bible, ela começou a ser transcrita, não traduzida, mas transcrita como apostasia, e até hoje chegou em nossas Bíblias, como na minha versão, como apostasia sem o sentido verdadeiro, que é a partida e a retirada. Inclusive, essa palavra era usada assim na época em que Paulo escreveu isso. Aí, Natan, não tem prova? Tem. Existem 2 dicionários do texto grego do período clássico, Liddell e Scott, e tem um período da época patrística de um homem chamado Lamp. É um léxico do grego da era patrística. Esse é o nome dele em inglês mesmo. E, num determinado momento, quando ele vai falar do verbete apostasia, ele cita um livro apócrifo do 5º século. Eu estou deixando aqui registrado para o pessoal depois pesquisar. Ele cita um livro apócrifo dentro do dicionário de Lamp, tá? Ele cita um livro apócrifo chamado A Assunção da Virgem. Eu tenho até o texto aqui, eu não vou ler agora para não tomar muito tempo, mas se for preciso, eu tenho ele aqui, ou procura o dicionário, procura a palavra apostasia e dentro lá do verbete ele tem um exemplo, um texto apócrifo do 5º século, onde ele usa a palavra apostasia, inclusive apostasia, do mesmo jeito que está aqui no texto grego, a apostasia, falando de um arrebatamento da mãe do Senhor e dos apóstolos de um determinado lugar para a cidade de Jerusalém. O que é muito interessante, porque demonstra, inclusive, a utilização da mesma palavra, da mesma forma, dentro de um dicionário do grego da época patrística, né? Então, o que eu vejo aqui, né, por causa do tempo eu tenho que acelerar e falar dessa forma, mas o que eu vejo aqui é que essa palavra, sendo compreendida como essencialmente ela realmente principalmente na época em que ela foi escrita, você vai ver que tudo se encaixa, porque ele diz, ninguém vos engane, porque não acontecerá o dia do Senhor, isto que está no final do versículo 2, Maravilha. Sem que primeiro venha a retirada, a partida, e depois disso seja revelado o homem da iniquidade. Certo. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.